pois, se quero dar a este último tanto quanto a ti, porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Ainda em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30, 3 versículos bastante conhecidos. Mateus 11 e 28, palavras do Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Isaías 55, bem pertinho de onde nosso irmão leu. 55, versículo 1 e 3. Versículo 1. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Por enquanto nós vamos ficar com esses versículos. Pode ser que depois a gente lê mais alguns. Essa história que nós lemos no capítulo 20, é uma história que eu acho muito bonita, essa história. É interessante a gente notar, porque foi Jesus que contou, e Jesus era um exímio contador de histórias, né? Se nós olharmos os evangelhos, nós vamos descobrir que Jesus era um verdadeiro contador de histórias, né? Mas tinha a devida aplicação em cada história que ele contava. Essa história, ela se torna bastante interessante por vários motivos, né? Para mim, principalmente, que fala aqui a respeito de vinha, né? Eu nunca trabalhei numa vinha, né? Mas trabalhei no sítio, então eu gosto muito dessa história por causa disso, né? Fala de lavoura, né? Fala de trabalhadores na lavoura, e a gente sabe realmente o que acontece numa plantação de qualquer tipo de lavoura, né? Também ela se torna importante pela aplicação que o Senhor Jesus dá nesta parábola. Ele fala no primeiro versículo que o reino dos céus é semelhante ao dono da casa, ou então ao dono da vinha, né? Que contratou, que assalariou trabalhadores para a vinha. Então, se torna importante por esse fato, que é uma história que Jesus fez essa comparação do reino dos céus com esse dono de vinha. Se torna importante e interessante também pelas várias aplicações que nós podemos tirar dessa história. A primeiro momento parece que não existe tantas aplicações, mas se nós formos meditar, né, como diz o Sérgio de vez em quando, né, se a gente for cavocar, né, a gente vai achar bastante aplicações nesta história. Eu anotei algumas delas e nós vamos falar sobre essas várias aplicações desta bonita história. A primeira aplicação nós vemos um homem, né, talvez um fazendeiro, né, convidando pessoas para
trabalhar, convidando pessoas para trabalhar na sua lavoura, né, na sua vinha. E nós notamos nesta parábola que ele convidou vários grupos de pessoas, né, chamando cada um desses grupos por um determinado horário, né. Creio eu que o primeiro grupo foi chamado às 6 horas da manhã. Fala aqui de madrugada, mas vamos entender que seria 6 horas da manhã. O segundo grupo ele chamou às 9 horas da manhã. O terceiro grupo ele chamou às 12. O quarto grupo ele chamou às 15 horas. E o quinto grupo ele chamou às 17 horas. É bom a gente notar que naquela época, e até agora, né, no sítio, né, na zona rural, a gente trabalha, como diz o ditado, né, de sol a sol, né? Então, o sol sai às 6 horas da manhã, o lavrador já está lá, né? Já está lá trabalhando. E ele só vai embora a hora que o sol entra, né? Mais ou menos 6 horas da tarde, né? Então, realmente é um trabalho pesado, né? Um trabalho duro. Por isso mesmo que a Previdência Social do nosso país dá certos privilégios, né? Principalmente na aposentadoria, para os trabalhadores da zona rural. Então, esses grupos de pessoas, né, foram chamados, né, para trabalhar naquela vinha. Depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esses grupos, né? Mas o mais interessante que eu acho nesses grupos, né, é o último grupo que foi chamado. E creio eu também que seria essa aplicação que o Senhor Jesus queria dar para os seus discípulos, né, a respeito do reino dos céus, com respeito a esse grupo, né, de trabalhadores. O salário foi um salário combinado, né, foi um salário contratado, né, entre as partes, né, tanto do contratado como do contratante, né, um salário combinado e foi pago da mesma forma que foi contratado, né? O tempo de trabalho de cada um. É claro, se descontando, vamos descontar aí 1 hora para almoço, mais uma meia hora ou 1 hora para tomar café da tarde, né? E alguns minutos de descanso, né? Vamos dizer que aqueles trabalhadores da primeira hora, das 6 horas da manhã, trabalharam 10 horas, né? Vamos entender isso. O segundo grupo trabalhou bem menos, né? 3 horas a menos. E o terceiro grupo trabalhou 6 horas a menos. O quarto grupo trabalhou 9 horas a menos. E o quinto grupo trabalhou quantas horas a menos? 11 horas a menos, né? E interessante que cada um deles foram pagos, né, o mesmo salário. Nós notamos nessa história o acerto de contas, né? Foi um acerto de contas entre o trabalhador, entre o fazendeiro, né, o dono das terras, e os empregados, né? Ele pediu para que o administrador chamasse os primeiros e lhe desse o salário que havia combinado, né? Dando o mesmo salário para cada grupo que trabalharam, né? Se nós formos analisar aquele último grupo, né, ele não trabalhou 1 hora, né? Fala aqui que os reclamantes, né, reclamaram que aquele grupo trabalhou só 1 hora, mas não trabalhou 1 hora. Veja bem, ele convidou às 17 horas, até pegar as ferramentas, chegar no local de trabalho, perguntar o que ia fazer, né? Imagine quanto tempo leva, né? Vamos chutar aí meia hora de trabalho. E recebeu o mesmo salário daqueles que trabalharam 10 horas de trabalho. Muito bem. Outra coisa que torna interessante nesta parábola que eu anotei aqui, seria comparando aquele trabalhador com o nosso Deus. Aliás, aquele fazendeiro com o nosso Deus. A graça de Deus, nesta história maravilhosa, a graça de Deus é demonstrada, porque Ele convidou todos que estavam aguardando uma oportunidade de trabalho. Ele convidou todos, não deixou ninguém de lado, e convidou todos. Então nós vemos aí
a graça de Deus manifestada. É interessante, conforme nós lemos aquele versículo de Mateus, capítulo 11, e versículo 28, até hoje, ele continua convidando as pessoas para trabalhar. Ele continua até hoje, convidando as pessoas para trabalhar. Vinde a mim, ele diz, o Senhor Jesus, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Depois, no versículo 30, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, né? O meu jugo, que é leve, e meu fardo é leve, né? Então, nós vemos aí o Senhor Jesus, né, convidando até hoje as pessoas para virem aceitar essa graça maravilhosa da parte de Deus. Nós cantamos o hino 28, eu anotei aqui o último verso, que alegria, ouvir a notícia, evangelho de paz e de amor. Agora ele diz aqui, Deus está convidando, sim, e aos homens rogando que recebam a Cristo por seu Salvador. Por quê? Ele está rogando, não apenas convidando, mas rogando para que as pessoas aceitem o convite. A estrofe número 4 diz, porque ele volta pois quer ter consigo lá na glória, santa glória, o povo que é seu, junto dele gozando, sim, e compartilhando das riquezas celestes que o Pai já lhe deu. Nosso irmão leu aquele versículo, né, e falou da urgência, né, da urgência das pessoas receberem esta oferta de salvação de Deus por meio de Jesus Cristo, né, por meio do evangelho que é anunciado. Então, essa urgência, por que é urgente? Porque ele volta buscar a sua igreja. E creio eu, né, e creio que os irmãos também creem naquilo que eu creio, porque a palavra de Deus fala sobre isso, que quando Jesus vier e arrebatar o seu povo, as oportunidades vão terminar. As oportunidades vão encerrar. As pessoas que hoje estão ouvindo o evangelho vão ter oportunidade até o arrebatamento. Mas nós não sabemos quando vai ser. Pode ser hoje, pode ser amanhã, talvez seja essa noite. A partir desse momento, as oportunidades vão cessar. Muito bem, vamos em frente com a nossa história. Outra coisa que deixa importante nessa parábola, que o Senhor Jesus contou, que nós lemos, é a soberania de Deus. Deus é soberano. E Ele, na sua justiça, Ele faz o que bem Ele entende. O que bem Ele entende. Nós lemos com respeito àquela divergência, né? Aquele descontentamento das pessoas que trabalharam nos primeiros grupos, né? Que pegaram bem cedinho. Eles reclamaram, não com razão, porque eles receberam o salário que foi contratado. Mas eles reclamaram porque eles pensavam que ia receber mais. Quando eles viram que o dono, o administrador, foi autorizado a pagar o mesmo salário, eles viram as pessoas da 1/10 hora recebendo o mesmo salário deles, então eles falaram, nossa, nós vamos receber 3, 4 vezes mais, né? Mas não aconteceu aquilo. Então, receberam só apenas aquilo que foi combinado. E nisso nós vemos a soberania de Deus, porque Deus, Ele mesmo falou, né, o administrador, o dono da terra, falou, eu não faço injustiça, e Deus também não faz injustiça. Ele faz, dentro da sua justiça, por meio da sua justiça, o que bem Ele entende. Se por acaso, espero que não aconteça isso, que se alguém daqui for lançado no lago de fogo, né, vai ser com justiça, porque não quiseram aceitar a oferta que Deus está oferecendo gratuitamente com respeito à salvação de sua alma. Então, não vai ser injusto se cada pecador que não se arrependeu, ser lançado no lago de fogo, porque a oferta foi feita a todos.
Vinde a mim, diz o Senhor Jesus, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é alguns, mas todos que estáis cansados. Então, Deus, na sua soberania, Ele faz o que bem entende. Ele disse no versículo 14, né? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar este último, tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau ao teu olho porque eu sou bom? Então, o homem daquela vinha estava censurando, estava falando para aquelas pessoas, explicando que ele estava fazendo o que era justo. E Deus, na sua soberania, né? Eu peguei uma referência aqui, inclusive eu estava lendo esses dias atrás e procurei agora à tarde, né? Que Deus, na sua soberania, quando Daniel, né? Nós lemos o livro de Daniel, no capítulo 20 e 21, né? E Daniel falando, né? Por rei Nabucodonosor, a respeito de Deus, né? Ele fala que Ele remove e estabelece reis. É Ele que estabelece reis aqui na terra. É Ele que determina, é Ele que autoriza, né? O estabelecimento de reis, de governadores, prefeitos, presidentes, né? Aqui na terra. Sem a vontade dele, nada é feito. É Ele que remove e estabelece reis, como disse o profeta Daniel. E outra coisa que nós lemos nesse trecho, né, nessa história, que torna interessante, é com respeito àquele grupo rejeitado, né? Aquele grupo das 5 horas da tarde. Eu considero, né, pelo menos dá a impressão, né, que aquele grupo foi um grupo rejeitado pelos donos de terras, né? Eu quando estava meditando nessa passagem, eu penso naquele grupo que estava talvez num ponto, né? Hoje seria numa agência de empregos, né? Que naquele tempo não existia. Então eu estava pensando também com respeito àqueles, o Sérgio sabe disso, ele foi transportador, né? O Zezinho, aquele chapa que fica embaixo da ponte, né? Aguardando, nem sabe se vai vir pessoas para contratar eles para descarregar o caminhão, né? Os chapas, né? E eu não sei como funciona, nunca vi, mas creio eu que o motorista olha, ele vai escolher o mais forte, né? E fica lá o fraquinho por último, né? Aquele nós vamos dizer que seria o excluído, né? O rejeitado. O rejeitado. Todo mundo rejeitou ele porque era muito fraco. As cargas geralmente são pesadas, né? Então, as pessoas, os patrões, né, dos caminhões, vai escolher os mais fortes. Então, esse grupo de rejeitados, nós podemos tirar uma bela lição para nós, né? Uma bela lição. Até hoje, né? Até hoje nós vemos, né? Pessoas que são rejeitadas. Pessoas que são rejeitadas nos empregos, né? Eu posso até confessar que eu fui rejeitado, né? Eu trabalhei numa empresa aí, que não vale a pena falar o nome, né? Eu fui rejeitado, talvez por ser cristão, talvez por ser, sei lá, né? Eu fui rejeitado, o patrão não quis mais eu lá. Ele não falou o que era por causa do meu mau trabalho. Então, as pessoas são rejeitadas pelos seus chefes de trabalho, pelos seus, né? Pelos seus patrões, né? Pelos donos das empresas. E, às vezes, né? Nós percebemos que pessoas, né? Trabalham com afinco, né? Com dedicação, trabalham com bastante seriedade no serviço, esperando uma promoção, né? Não é o caso de funcionário público que não tem promoção, funcionário público não tem promoção. Então, mas no trabalho de empresa privada, as pessoas, os empregados, têm promoção. Eu posso falar isso porque eu tive, né? Bastante promoção nas empresas. Então, a gente faz de tudo para trabalhar direitinho, para ganhar uma promoção, né? E tem pessoas que, às vezes, né, até almejam um cargo bem alto, né? Um cargo na diretoria, por exemplo, né? Então, às vezes, ele percebe que um diretor vai se aposentar, né? Então, opa, é eu que vou galgar aquele cargo, né? E depois, quando aquele cara aposenta, né? O patrão chama um cara, outra pessoa, não é ele. E aí o patrão ele vai querer ter uma satisfação com o patrão fala, não, nós estamos pegando pessoas novas, né?
nós queremos pessoas novas para trabalhar. E você vai ser demitido agora. Então, por isso percebe, as pessoas são excluídas, são rejeitadas no nosso mundo em que vivemos, né? Também, não é só no trabalho, né? No lar, né? Os filhos, né? São rejeitados pelos pais, né? Esses dias mesmo até comentei com a Sandra, né? No norte lá, um pai matou um filho de 2 anos, porque não queria o filho, né? Se não matou porque não queria, né? Pais rejeitando filhos, filhos rejeitando pais, né? Enfim, na família, né? Há rejeição. Eu estava lendo uma historinha com respeito a esse negócio de rejeição, né? Às vezes, a gente que é rejeitado no nosso dia a dia, né? Nós sentimos como uma agulha no meio de um capinzeiro, né? Você já percebeu, jogou uma agulha, alguma coisa pequenininha no capinzeiro? Às vezes a gente sente assim, perdido no meio do capinzeiro, né? E às vezes nós sentimos também um tijolo, né? Quem trabalha com construção sabe disso. Um tijolo que não faz parte da pilha. O que acontece quando existe uma pilha de tijolos, né? De tijolos, né? De 20, que é o comum hoje, 20 centímetros por 10, né? Depois você acha um tijolão de 30 centímetros por 15 e vai querer empilhar, não vai dar certo, né? E às vezes nós sentimos assim, um tijolo que não faz parte da pilha. Uma pessoa que não faz parte do grupo. E nós sentimos excluído por causa disso. Também, nós sentimos, às vezes, rejeitado por causa da nossa estatura, né? Lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele teve que subir numa árvore, porque ele sumiu no meio da multidão. Ele sumiu, ele queria ver Jesus e sumiu no meio da multidão. Então, as pessoas, talvez por causa da sua estatura, ou então por causa da sua situação financeira, né? Pouco dinheiro, ele é rejeitado pela sociedade, né? Em que vive. Então, até hoje nós vemos, né? Casos e mais casos de rejeição, né? Mas, falar em rejeição, nós não devemos esquecer que Deus, na pessoa de Jesus, também foi rejeitado. Ele já foi rejeitado no seu nascimento. Imagine vocês, né? O mundo, né? O dono de tudo, nascer numa manjedoura, né? Vamos falar com uma palavra mais direta, num coxo onde os bois, os cavalos comem, né? Talvez ali cheirando fezes de animais, né? Capim seco, né? Ele nasceu naquele local. Foi rejeitado porque não havia lugar para ele. Foi excluído, né? Foi excluído. E esse Jesus que foi rejeitado, ele acolhe qualquer um que hoje é rejeitado. Se a sociedade rejeita, ele recebe, ele acolhe. Vinde a mim, né? Diz ele, todos que estáis cansados. Aqueles que as pessoas desprezam, Deus os acolhe. Aqueles aos quais as pessoas viram as costas, Deus os chama. Deus os chama. Aqueles aos quais as pessoas condenam, Deus liberta. Aqueles que são oprimidos pelo mundo, Deus convida para andar com Ele. Deus convida para andar com Ele. Outra coisa que nós notamos nesta parábola, este já é o 6º ponto, né? Não sei se vocês estão anotando aí. O vinde de Deus. Aquele patrão, aquele fazendeiro, aquele dono da vinha, né? Ele convidou as pessoas, né? Aqueles grupos de pessoas para trabalhar na sua vinha. É claro que tem algumas pessoas
que rejeitam o trabalho, né? Eu sempre gostei de trabalhar. Eu tive saúde, né? Sempre gostei de trabalhar. Tem muita gente que eu acho que todos aqui gostam de trabalhar, né? Mas tem que algum que... Eu estou falando isso porque eu já ouvi falar. A pessoa fala, eu queria encontrar a pessoa que inventou serviço. Então, se ele falar isso aí, você encontrou já. É Deus que inventou o serviço. O que você quer fazer para ele? É Deus que inventou o serviço. E ele convida até hoje, se você quiser, trabalhar para ele. Ele está buscando trabalhadores para trabalhar para ele. O vinde de Deus, né? Vinde a mim. Quando, naquele versículo de Mateus 11, que nós lemos, né? O meu jugo é suave. Ele está falando de trabalho. Jugo, está falando de trabalho. O meu fardo é leve. Trabalho. Ele está convidando você para trabalhar para ele. Ao lado dele. Porque jugo fala de alguém perto. Trabalhar junto com ele. O vinde de Deus. Nós lemos lá em Isaías, né, capítulo 55. Inclusive nós no domingo passado, retrasado, se não me engano, quando esteve aqui o nosso irmão de lá de Marília, né? Ele falou sobre esse versículo, né? Sobre o chamamento para vir às águas, né? Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, diz Deus. Ouvi e a vossa alma viverá. O vinde de Deus continua até hoje. Nós estamos falando a respeito do vinde de Deus. Deus é um Deus que convida a todos. Da mesma forma que aquele homem, aquele trabalhador, aquele fazendeiro, convidou muitos trabalhadores, né? Convidou todos que estavam ali naquele local de trabalho, naquele local de espera de trabalho, ele levou todos para a sua vinha, né? E assim Deus também, Ele convida a todos para receber esta oferta de salvação, né? Essa oferta de salvação. Deus é um Deus que não rejeita ninguém. Isaías, primeiro capítulo, versículo 18. Se alguém sabe de cor, pode citar aí bem alto, tá? Isaías 1 e 18. Diz assim: Vinde, pois arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, vermelho, eles se tornarão como a neve, brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Esse é o vinde de Deus, o chamado de Deus, o vinde de Deus, né? Chamando para que a sua vida seja purificada por meio do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Ele convida para viver com Ele. Será que alguém aqui recusaria esse convite, né? De viver com Deus? Vinde a mim, a vossa alma viverá. Ele convida para viver com Ele. Ele convida para trabalhar para Ele. Quando Jesus estava iniciando o seu ministério, Ele chamou muitas pessoas para trabalhar com Ele. Ele chamou aquelas pessoas que nós conhecemos como os seus apóstolos, né? Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse é o trabalho de Deus. Se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, um dos trabalhos que você tem para fazer para Deus é levar pessoas ao conhecimento da verdade. Talvez levar seu pai, sua mãe, seu marido, né? Seu filho, sua filha, ao conhecimento da verdade. Esse é um trabalho que você vai fazer para Deus. Então, Deus convida para trabalhar para Ele. E como nós já falamos, o vinde de Deus para morar com Ele, morar com Deus. O vinde de Deus para passar a eternidade com Ele.
Tem um hino no nosso cenário, se eu não me engano é o hino 108, vou achar aqui, não é 108 não, é 106. Eternidade para mim, eternidade para ti. Ó, qual será o teu lar, enfim, saindo desta vida aqui? Qual é o teu lar? Com quem você vai morar? Com Deus ou com Satanás? É uma das duas opções apenas. É uma escolha que você vai fazer de para onde você quer morar. Eternidade para mim, eternidade para ti. Para qualquer um, eternidade. Qual será o teu lar, enfim, saindo desta vida aqui? O vinde de Deus para passar a eternidade para com Ele. E o sétimo ponto que nós vamos tratar é a conclusão de tudo isso que nós falamos. Cada um de nós aqui, esta noite, né? E toda vez que se anuncia o Evangelho aqui, né? Em qualquer lugar onde se anuncia o Evangelho, na rua, no trabalho, pelos servos de Deus, né? Talvez por meio de palavras ou por meio da vida dos servos de Deus, por meio do trabalho dos servos de Deus, nós temos uma missão muito importante quando nós ouvimos o testemunho de alguém, ou então ouvimos o Evangelho de Deus. Nós temos uma missão muito importante, é fazer a escolha correta, né? Fazer a escolha correta com respeito ao lar eterno em que nós vamos passar, a casa em que nós vamos morar para sempre. Essa escolha, cada um de nós temos que fazer. O pai não pode fazer a escolha para o filho, e muito menos o filho para o pai. A escolha é individual. É individual. Cada um de nós temos que fazer essa escolha. Nós vivemos num mundo que nós vivemos escolhendo. Escolhemos que escola nós queremos fazer a faculdade, nós escolhemos o curso que nós queremos cursar, né? Escolhemos a profissão que nós queremos trabalhar, né? E essas coisas, às vezes, nós não escolhemos corretamente, né? Eu não sei se alguém daqui fez escolha errada, né? Com respeito à sua profissão, por exemplo, né? Mas a pessoa continuou viva, ela sobreviveu, ela conseguiu se virar. Nós fazemos escolhas, às vezes, né? Nesse mundo de escolhas, né? Escolhas erradas, e dá certo às vezes, né? Mas, quando se trata de escolher o lar em que nós vamos escolher para morar, a escolha não pode ser errada, tem que ser certíssima. Tem que ser uma escolha certa. Não pode haver erro, não pode errar em nenhum ponto. Tem que ser uma escolha certa, né? E nem com respeito ao tempo. Nosso irmão falou sobre isso, no pequeno comentário que ele falou. Nem com respeito ao tempo nós não podemos errar. Hoje, diz a palavra de Deus, hoje, se ouvir da sua voz, a voz de Deus, o convite de Deus, o vinde de Deus, não endureçais o vosso coração. Esse é o vinde de Deus. Esse é o chamado de Deus, que você não pode deixar para outra hora. Tem outro lugar que fala, agora é o dia da salvação, hoje é o dia da salvação. Tem que ser agora. Com respeito àquele trabalhador da 1ª hora, voltando para aquela história, né? Eles fizeram uma escolha certa, né? Quando aquele homem convidou aquele grupo, aquele último grupo, os rejeitados, né? Como nós falamos, né? Para trabalhar, eles não titubearam, né? Não tiveram dúvida, aceitaram imediatamente aquela oferta que aquele homem estava fazendo. Fizeram a escolha certa e receberam o mesmo salário dos demais. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, em João capítulo 14, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas moradas. E ele diz assim, mais para frente um pouquinho,
eu vou e vou voltar, e vou levar para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu não sei se você pode dizer com toda a convicção, se Jesus vir hoje buscar o seu povo, você vai partir com ele, e sentir como o apóstolo Paulo falou, em Tessalonicenses capítulo 4, e aí estaremos para sempre com o Senhor. E assim nós vamos morar para sempre com Ele, para toda a eternidade. O Senhor Jesus está convidando você hoje para morar com Ele. Tem um hino no nosso cenário que fala assim: nosso Senhor promete voltar, todos os redimidos levar. Sim, glorificados ao seu santo lar, breve Jesus voltará. A Bíblia Sagrada, esse livro que nós utilizamos para pregar o Evangelho, né, que é a palavra de Deus, ele termina com as promessas de Deus, né, na pessoa de Jesus. Ele diz no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 7, escutem, eu vou voltar logo. Essa é a advertência do Senhor Jesus. Escutem, eu vou voltar logo. E aí no versículo 12 ele diz, além de eu voltar, eu vou trazer as recompensas para vocês. Eu vou trazer as recompensas para vocês. Se hoje você está sendo convidado para trabalhar, e você aceitar esse convite, com certeza, o Senhor Jesus vai trazer as devidas recompensas. Que nós possamos sair daqui esta noite com a convicção do poeta que diz no hino número 12, que diz assim: tenho morada com todos os remidos, por Cristo aprontada na casa do Pai, na casa de Deus. Ali não há noite, nem mágoa, nem gemidos. Lugar há também para ti lá no céu. Que Deus possa abençoar essa pequena mensagem. Amém.